Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz com Jesus? Aleluia. Feliz aqui de ver meu filho, glória a Deus, escolhido de Jesus, né? Os amados. Ei, Jesus tem uns amados, uns escolhidos, mas pensa nos cabas trabalhosos. Uns cabas e umas cabas, né? Uns cabas, tem umas cabas também. Trabalhoso, sabe? Escolhido, sabe, amado. Mas aí, trabalhoso. Irmão, fica muito feliz das coisas que Deus faz na nossa vida. E como Deus é especialista de transformar causa em bênção, eu cheguei em casa e disse: Márcia, o seu carro está pronto. Que eu vi os cabas lavando. Eu passei e estavam lavando lá o carro. E aí depois que ficou pronto, eu disse: rapaz, o dinheiro não chegou ainda não, o seguro não pagou ainda não. Ele disse: não, manda ela vir buscar o carro, né? Pode mandar buscar o carro. Eu disse: tá bom. Aí eu disse para ele: olha, se o seguro não pagar, eu lhe pago, viu? Não se preocupe, tá bom? Eu só não quero movimentar o dinheiro na conta. Guarda uma coisinha aí, né? Para não ficar movimentando, depois Márcia pagar. Mas aí Márcia recebeu o carro, cheguei em casa e disse: Márcia, e aí o carro? Ficou legal? Eu nem tinha visto o carro. Ficou limpinho, eu vi os caras lavando lá. Aí disse: eu vou mandar no posto fazer uma aspiração, não sei o que e tal e tal. Quando foi à noite, eu estava muito cansado. Eu disse: aí vamos para o culto, mas vamos no seu carro. Eu não aguento, vá dirigindo, eu quero ir de passageiro, que eu não aguento. Quando eu entrei no carro, que eu olhei o carro, digo: Márcia, eu perguntei se o cara tinha lavado o carro estava limpo. E você fez aquele corpo mole? Você não entendeu o que o cara fez aqui, não? O cara espelhou por dentro, hidratou o carro todinho, estava a coisa mais linda. Porque quando o Márcio entregou o carro estava um lixo. Eu nunca vi isso, porque mulher é bicho cuidadoso, viu? Mas pensa o carro um lixo. Quando eu entro dentro do carro de Márcio, eu digo: meu Jesus amado, o que é isso? Em nome de Jesus. Quando eu entrei dentro do carro, eu digo: Márcia, o que foi que o cara fez isso aqui? Márcia, você tem que ligar para o cara e dizer: ei, obrigado por você ter limpado meu carro. Você não viu não o que o cara fez? Você não lembra como o carro estava não? Aí ela ligou, mandou mensagem: obrigado aí e tal, pá. Eu digo: glória, graças a Deus. Entregou o carro, não recebeu o pagamento e entregou o carro limpo, todo hidratado por dentro, todo direitinho, coisa mais linda. Glória a Deus por isso. Não queria bater o carro não, viu, irmão? Pelo amor de Deus. Queridos, estou muito feliz com Jesus, apesar das tribulações. Desde que eu saí de casa para cá, eu disse: Jesus, vem comigo, esteja comigo, que a tua presença seja real, eu possa alegrar o meu coração com a tua presença, porque eu sei que o Senhor vai comigo. E quando eu entrar na igreja, o Senhor está comigo. E cada vida aqui, quando chegou aqui, não foi para clamar, buscar a presença de Deus, mas você já trouxe com o Senhor com você. Aleluia. Porque Deus, Ele não é um Deus conosco. Ele foi um Deus conosco. Quando o Senhor Jesus, Ele veio, Ele era o Deus conosco. Aleluia. Jesus estava na terra, pessoalmente. Ele era o Deus conosco. Mas agora Ele não é mais um Deus conosco, é um Deus em nós, aleluia. Então, se o Senhor se move em mim, apesar das lutas, do dia mal, das decepções, das frustrações, mas Ele se move em mim, é uma coisa que às vezes nós não conhecemos. Eu creio que quando nós vamos entendendo melhor isso, na nossa mente, no nosso coração, aí nós começamos a desfrutar mais da presença, aleluia. Porque quando nós não temos consciência que o Senhor está em nós, aí nós vemos os problemas com um grande obstáculo, com uma razão até para chorar. Mas segundo as Escrituras, a Bíblia diz que nas tribulações nós devemos nos alegrar. Isso parece irracional, isso é uma conversa estranha, irmão. Na tribulação, na perseguição, aí nós devemos nos alegrar. Por quê? Porque a sua mente, o seu coração está cheio de Deus, aleluia. Eu disse: Senhor, tudo isso vai se converter em degraus para que eu esteja mais perto, aleluia. Para que o meu coração esteja mais dependente de Ti, meu coração esteja mais pronto para revelar a Tua glória, aleluia.
Enquanto sou oprimido, eu manifesto amor. Enquanto eu sou incompreendido, eu manifesto compreensão. Aleluia. Isso não é uma tarefa fácil, não. É só para quem tem Deus. Aleluia. Só para quem tem Jesus. Aleluia. Para quem tem consciência disso, que o Senhor, apesar das lutas que nós enfrentamos, Ele está conosco, Ele está no nosso coração. Então, numa reunião onde todos estão cheios de Jesus, então é reunião cheia de glória. Aleluia. Eu pensei que Jesus estava no seu coração de vocês. Ninguém deu glória. Aleluia. Então, glória a Jesus por isso, glória a Deus por esta consciência de a gente desfrutar dessa presença do Senhor. Um irmão certa vez disse que um irmão tinha perguntado a ele: irmão, qual é o seu tempo devocional? Porque esse irmão é uma bênção, um homem que tem uma ciência incrível na palavra. Irmão, qual o seu tempo devocional? Ou seja, quanto tempo de oração você tem em casa? Não é quantas horas de oração, de jejum, de oração. Ele disse: meu irmão, não estou entendendo o que você está dizendo, não. Não estou compreendendo. Estou fazendo de doido, né? Estou compreendendo. Como assim tempo devocional? Não existe tempo devocional. Meu tempo devocional é 24 horas por dia. Jesus está comigo toda hora, todo momento. Se eu reservo um momento do dia, né, ou da noite, de madrugada, para estar na presença do Senhor, mas é porque não é para ter Deus comigo. Ele já está comigo, mas eu quero estar com Ele. Eu quero me dedicar àquele momento. E isso é uma questão muito importante, meus irmãos. Nós temos o nosso momento com Deus, na nossa casa. Não sei como está a sua vida de oração, não é? A vida devocional. Não sei qual a sua correria. E para mim não interessa. Interessa saber se você está cheio de Deus. Aleluia. Então é importante ter esse momento com o Senhor. É importante ter esse momento de leitura da palavra de Deus. Quantas pessoas não crescem porque não leem a Bíblia, ou quando leem carreirinha, não lê querendo ouvir Deus falar com ele, aprender dele, né? Às vezes lê com desejo de conhecer, para citar um versículo para alguém, e não para aquilo fazer parte da sua vida. A minha vida é uma vida de constante ligação com o céu, né? É todo dia, como diz o apóstolo, né? Orando em todo tempo, né? No Espírito, orando em todo tempo. Não é um tempo, para Deus eu só tenho tempo de 6 às 6h10, ou de 5 da manhã às 5h10, né? 10 minutinhos de oração. Eu só tenho esse momento com Deus, o resto não. O resto todinho eu estou sem Deus, não tenho nada a ver com Deus, Deus não tem nada a ver comigo, só tem aquele momentinho com Deus. Não existe isso. O Senhor está em mim, entenda? O Senhor está em mim, então para onde eu for Ele está comigo. Nós podemos fazer o quê? Entristecer, apagar e até extinguir a presença de Deus no nosso coração. Porque nós podemos entristecer o Espírito Santo, nós podemos apagar, não permitir que Ele, não é, venha agir em mim, e posso até extinguir por minha falta de zelo, de procurar se encher do Espírito Santo. Porque encher do Espírito Santo depende de mim, depende de você. A consciência de que eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Então eu estou constantemente, Senhor, né, buscando a sua orientação, buscando a sua presença. Vem morar em mim, eu sou templo. E esse desejo, ele é constante. Aleluia. Ele é pela vida inteira. E quanto mais tempo de fé, maior a intimidade, maior o relacionamento. Glória a Deus. Desculpa aí, irmão, eu tenho que fazer a introdução, mas hoje nós é ceia do Senhor, glória a Deus, e nós, para mim, sempre é um momento único, sublime, muito maravilhoso. E eu quero compartilhar com os irmãos. Hoje nós vamos ler Coríntios 11, 2 Coríntios 11, e a ceia é 1 Coríntios 11, né? Mas 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, 3 e 4, não é? 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, 3 e 4. Quem quiser de pé em reverência à palavra do Senhor, né? Faça assim, porque não sou eu que vou falar. Quem vai falar agora é o Senhor através da sua palavra. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2 diz assim: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado
para vos apresentar como uma virgem para um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vos pregar outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Aleluia. Podeis assentar, querido. Glória a Deus. Queridos, versículo 3 fala algo incrível, que diz: porque, mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Olha só, simplicidade que há em Cristo. Porque muitas vezes a gente conversa com as pessoas e as pessoas dizem: não quero servir a Deus não, porque é muito complicado, é muito, né, muito difícil, não é? E tem muitas regras, muito isso, muito aquilo. Aí o apóstolo diz aqui que servir a Cristo é algo realmente muito simples. O que na verdade é complicado e que nós não percebemos quando resistimos, o que é complicado é a minha atitude. Porque eu estou colocando a minha vontade em primeiro lugar e não a vontade do Senhor. Aqui a gente sabe que o apóstolo Paulo está falando para os coríntios a respeito do cuidado que eles deveriam ter a respeito de alguns pregadores que estavam chegavam lá e pregavam outro evangelho, ou seja, davam outro ensinamento que era diferente daquilo que eles haviam aprendido através do apóstolo Paulo. Onde o evangelho foi pregado para eles da seguinte forma: quem crê no Senhor Jesus Cristo, ou seja, quem crê que Ele é Filho de Deus e que Ele morreu por causa dos seus pecados, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e aquele que se arrepender e confessá-lo e for batizado será salvo. Era isso o evangelho. E agora, consciente disso, de que alguém havia morrido por mim, arrependido dos meus pecados, e agora eu queria conhecer esse Jesus. E como Ele é rei, todo reino tem os seus princípios, é natural, você agora não pode viver de acordo com o mundo. Porque afinal de contas, o batismo é o primeiro passo para alguém dizer que aceitou Jesus, é o primeiro passo. Porque quando alguém aceita Jesus, ele está dizendo assim: eu morri para o mundo, eu morri para o sistema do mundo, eu morri para as cobiças mundanas, para os desejos carnais, porque agora eu quero viver de acordo com aquele que me salvou. Eu quero viver com os princípios de Deus, com a vontade de Deus e não nas minhas vontades. Então, quando você aceita Jesus, através do batismo, você demonstra que você morreu, que você precisa ser sepultado, só que assim como Jesus ressuscitou dos mortos, você ressuscita dos mortos através da submersão das águas. Então, a figura daquele que aceita Jesus logo no início da sua fé é o batismo numa figura espiritual, apesar de ser algo material, mas é uma figura espiritual da sua morte para o mundo, dos interesses das coisas do mundo. Nós agora não pertencemos mais a este mundo, nós ressurgimos agora para viver somente para Deus. E não precisa de eu fazer nada, ou seja, na época lá, tinha a questão dos judeus que acreditaram
no Evangelho, acreditaram em Jesus, mas estavam dizendo para o povo que era necessário que ele se circuncidasse. Era necessário guardar a lei de Moisés para poder ser salvo. E isso estava mexendo com os irmãos, quando na verdade a pregação do Evangelho, o verdadeiro Evangelho, ele consistia somente na justificação por meio da fé e não pelas obras, ou seja, por aquilo que eu possa fazer. Não significa que você não vai fazer, mas isso não lhe justifica. Isso é bem interessante, porque a simplicidade da vida em Cristo, a simplicidade do Evangelho, ela consiste exatamente em você desapegar de tudo que é terreno, de tudo que é humano, de todo o sistema mundano, sistema político, apesar, como nós falamos outro dia, a questão da política, o que nós pudermos influenciar para o bem, nós vamos influenciar. Aquilo que eu puder participar para promover o bem, e segundo a vontade de Deus eu vou participar. Mas a minha confiança não está nisso. A minha confiança está em que existe um reino eterno, e eu faço parte dele. E eu quero implantar este reino aqui na terra, com seus princípios, a sua justiça, porque o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas ele é alegria, justiça e paz. E para se ter essa alegria, essa justiça e essa paz, eu como filho de Deus vou me empenhar para que nós vivamos isso a partir daqui. E não como uma pessoa alienada, indo após as minhas vontades, as minhas preferências, o meu estômago, e não segundo os princípios do reino de Deus. Então, aquele que quer viver a simplicidade do Evangelho, então ele abandonou toda a sua visão humana. Muito pelo contrário, ele abandonou o sistema humano, porque agora ele foi iluminado com uma visão muito maior do que a visão humana. Ele, além de ter o conhecimento humano, agora ele tem o conhecimento espiritual. Então ele vê as coisas de cima. Você sabe, quando você olha numa visão horizontal, você tem você vê numa perspectiva. Mas se você colocar um drone, né? Vamos colocar um drone, né? Com a câmera lá de cima, você tem uma visão panorâmica, você tem uma visão muito maior, muito mais alargada. Então os filhos de Deus, eles precisam ter essa mente alargada e não a mente míope, onde vê somente diante do seu nariz. Nós vemos aqui no versículo 2, ele diz que ele teme que os seus sentidos sejam corrompidos, não é? Ele teme que, assim como, no versículo 3, temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam alguns, de alguma sorte, corrompidos o quê? Os vossos sentidos. O cara diz, não, eu sou muito crente, eu creio, eu sou crente de verdade. Aí faz coisas assim que não tem nada a ver com o Filho de Deus, porque a sua mente está corrompida, o seu sentido está corrompido. Ele não entendeu que o seu sentido agora, ele é sobrenatural, ele é espiritual, ele não tem nada a ver com o terreno. E o espiritual, ele domina sobre o terreno, sobre o material, porque agora a sua visão está ampliada, muito maior. Mas se eu tiver os meus sentidos corrompidos, enganados pela serpente, não é? Pela sutileza da serpente, aí minha visão fica pequenininha, eu não tenho uma visão ampliada. Então, o que o Senhor quer falar conosco nesta noite é exatamente dessa vida simples em Cristo Jesus. Se você não quiser morrer, vai ser muito difícil. Se a gente não quiser morrer para o mundo, ser sepultado com Cristo e ressuscitar com Ele para viver para a glória de Deus, então vai ter um negócio complicado demais. Porque eu vou dar tanto valor às coisas daqui, é um sinal que eu continuo vivo para o mundo. Porque o mundo valoriza muitas coisas. Eu valorizo o meu bem-estar, eu valorizo o meu conforto. E eu creio que Deus quer dar bem-estar e conforto para os seus filhos, mas Ele diz, isso aqui para mim não vale nada, como está escrito. Que aqueles que possuem como se não possuísse, e o que usam deste mundo como se dele não abusasse.
Esse é o sentimento, porque a nossa visão agora é ampliada. Nós estamos olhando de cima, tendo uma visão muito maior. E não ficar apegado a coisas tão pequenas, tão mesquinhas, que não nos promove. Antes, pelo contrário, pode nos destruir. E o Senhor quer que nós vivamos uma vida simples. Como está escrito lá, que os filhos de Deus devem procurar viver uma vida quieta e sossegada. Aí crente gosta de agito. Eu gosto de emoção, de adrenalina, né? Eu gosto de adrenalina. Mas o cristão, ele vive uma vida quieta e sossegada na presença do Senhor, desfrutando da sua presença nele, todos os dias que o Senhor está com ele, não é? Todos os dias. Porque o mundo valoriza muitas coisas. Quais são os valores que o mundo enaltece? Estava vendo essa semana, por acaso eu passei lá e estava lá, falando no Oriente Médio, é um local onde mais se destrói monumentos históricos. E a gente sabe a razão disso, porque aquelas cidades antigas, aquelas estátuas antigas, monumentos construídos a deuses, né? Então, os muçulmanos, eles são uma religião monoteísta, onde serve só um Deus, né? Então eles não admitem na terra dele ter aquelas imagens, aquelas estátuas, os templos. O que eles fazem? Eles destroem tudo, reduzem às cinzas. E aí, olhando do ponto de vista espiritual, os muçulmanos estão certos, porque eles dizem, não, eu sirvo só a Deus, eu não quero ter essa imagem de um Deus aqui, uma estátua gigante, uma coisa mais linda, do ponto de vista arquitetônico, do ponto de vista de arte, né? Muito lindo. E aí o que é que o mundo valoriza? Que eles condenam a destruição daquelas estátuas, eles condenam a destruição daqueles monumentos religiosos, né, de outros povos, condenam porque para eles vale muito mais a história, a tradição, o que aqueles povos viveram, que a gente ter para nós hoje isso, e admirar e achar bonito. Olha só, o que é que o mundo valoriza? Valoriza a tradição, os monumentos históricos e tal e tal. O que é que os muçulmanos lá, eles preferem o quê? Não, vou servir a Deus, eu só quero um Deus aqui e tal. O problema do muçulmano é o radicalismo. Os caras têm um radicalismo extremo, uma coisa terrível, onde eles esquecem aquilo que o Senhor Jesus disse. Eles esquecem o principal da lei, que é o amor e a misericórdia. Eles não têm misericórdia. Eles não têm misericórdia. Eles não sabem o que é isso. Eles sabem o que é letra. Letra eles sabem. E eles cumprem a risca. O que eu acho curioso é que eles são tão fiéis e estão crescendo tanto. Mas eles seguem a risca. Se alguém pular fora, eles são penalizados. Pais que filhos convertem ao Senhor Jesus Cristo, são penalizados, são expulsos de casa e correm o risco de ser mortos pelos seus próprios pais, porque aceitaram a Jesus. É uma coisa tão grave. Aí aqui a gente diz assim, irmãos, vocês são livres. Livres para servir a Jesus. Vocês não têm nada que oprima vocês. Aí a pessoa não vem nem para o culto. Eu sou livre, só vou quando eu quiser para o culto. Aí no dia da ceia do Senhor, era um dia para a igreja estar lotada, entupida. Hoje eu quero sentar na mesa com Jesus. As pessoas não estão nem aí. Quando vem para o culto, eu vou ali, só vem atrasado. Poderia chegar aqui meia hora antes. Se a igreja estiver fechada, bate na porta ali de um irmão, estando, abre a porta aí que eu quero orar. Quero ficar aqui de joelho, aqui pelo menos meia hora, aqui na presença do Senhor, buscando a sua face, pedindo perdão pelos meus pecados, pelos pecados da nossa cidade, pelos pecados da nossa nação. Isso é expressão do reino de Deus através da sua vida, irmão. Aí não, eu estou querendo o quê? Não vou não. Como eu, né? Teve dias eu absolutamente cansado, não tive condições de vir para o culto. E é uma coisa estranha quando não vem para o culto, é estranho, muito estranho. Mas a pessoa diz assim, vamos ali a La Ronte, sabe, vai naquela preguiça tremenda. Acho que não vou para o culto não, mas vai para o culto, traz o celular e fica no celular lá. Brrr, no culto, no celular, passando as mensagens, né? Brrr, sabe? Se pudesse ele, né? Botava um telão, né? Para ficar olhando no telão. Então,
Aí diz, irmãos, nós somos livres, Jesus nos libertou, nós não somos escravos, só nos libertou. Aí não é exigido nada de você, esperando que você manifeste a sua fé, manifeste a sua garra, a sua alegria, o seu amor pelo Senhor. Enquanto lá existe uma lei dura e rígida, aí as pessoas obedecem. A cada 5 horas, não sei qual dia, a cada hora do dia, tem umas horas lá do dia, a pessoa já anda com a toalhinha, bota a toalhinha, se ajoelha e ora, pode estar fazendo o que for, fica em direção à Meca, se ajoelha e ora. Não interessa se o negócio é importante, não tenho tempo, não, chegou a hora de eu rezar. Então, estou olhando, dê licença aí e tal, vou rezar. E pelo que eu sei, ele não tem o Espírito Santo, irmão. Eu quero onde é que está o Espírito Santo em nós, né? Porque eu estou tão ocupado, eu não tenho tempo, minha correria é tão grande, eu não tenho tempo nem para o culto, e quando eu vou, chego atrasado, não estou nem aí, sabe? Não tem aquela convicção, meus sentidos estão corrompidos, apegados às coisas humanas e não às coisas espirituais. Usando o muçulmano como exemplo, existe uma esperança, viu, irmão? Os muçulmanos têm uma esperança, que se eles forem fiéis, eles terão no futuro, né, lá não sei aonde, vai ter um palácio de marfim, com muitas mulheres virgens, para eles desfrutarem, depois da morte. Aí ele bota a bomba no corpo e quer se matar para ir para lá logo, não, irmão? Glória! Muitas mulheres, não é só uma não, um bocado de mulher para mim, e o apetite sexual insaciável, eu quero ir para lá, irmão, então eu estou disposto a morrer, boto bomba em mim, explodo qualquer um, porque aí eu sou mais glorificado ainda lá, as mulheres serão mais bonitas ainda lá, não é não? Eles têm essa esperança, isso não é brincadeira não, está escrito lá no Alcorão, né, esse negócio. A nossa esperança é ir para a glória, com Jesus, governar sobre a terra, sobre os céus. O Senhor quer nos honrar e nos glorificar. Essa honra. Ah, não tem mulher, não tem homem. Glória a Deus. Como disse o Senhor Jesus, lá no céu, lá no reino de Deus, nem se casa, nem se dão em casamento. Essa promessa você não tem. Talvez tivesse isso aqui, entre nós, os homens vinham mais para o culto, né, irmão? Os homens ficavam mais animados, não? Para obedecer. Aleluia. Glória a Deus. Mas o certo, irmãos, é que o mundo valoriza a cultura. Eu vou ser sincero, eu tenho um nojo da programação da Cabugi. Honestamente, respeitando a parte informativa, jornalística, mas a parte cultural, valorizam demais. Se vocês tiverem Cabugi, todo eventozinho, música de barzinho, eles estão anunciando em Natal, em todos os eventos, tem esses troços lá. Eu digo, meu Deus, que coisa triste, vazia, sem Deus, sem nada. Mas o mundo valoriza isso, tradições. Enquanto que a tradição daqueles que amam ao Senhor, daqueles que morreram para o mundo, é viver uma vida pautada pelo desejo de agradar a Deus, pautada pelo desejo de conhecer a vontade de Deus, pautada pelo desejo de manifestar a vontade de Deus para o seu próximo, para que outras pessoas venham a conhecer as virtudes daquele que nos chamou. Foi por isso que Jesus morreu. E a ceia para mim é importante, porque toda vez que eu lembro, hoje é ceia, eu digo, que momento lindo, onde nós podemos trazer a nossa memória e anunciar para você que um dia alguém teve a coragem de morrer por você. Alguém teve a coragem de dizer assim, ele está perdido, ele está na sarjeta, para ele, por ele mesmo não tem jeito, mesmo ele sendo fiel à sua religião, ele está procurando salvar-se por si mesmo, pelo seu esforço. Jesus disse, não tem jeito, o Senhor não aceita. Porque quem quer justificar-se a si mesmo, foi reprovado. Aquele que não procura depender de Deus para se salvar, está reprovado. E aí o Senhor diz assim, só tem um jeito,
é de um sacrifício perfeito. E esse sacrifício não pode ser um sacrifício de um bode, de um boi, de um cordeiro, de uma rolinha, de um pombo. Não pode. Tem que ser um sacrifício perfeito. Ou seja, o sacrifício de um irmão para salvar o outro. Aleluia. Então Jesus diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Então é o nosso irmão morrendo pelo outro. Então o Filho de Deus se dispôs e desprezou a afronta. Você sabe o que significa desprezar a afronta? É o cara meter a tapa na tua cara e dizer assim: estou sentindo nada. Aleluia. Estou sentindo nada. O cara botar outro, você está tudo certo. Porque eu sei, porque eu estou apanhando. Aleluia. Eu sei que a glória virá. Eu não estou apanhando à toa, não estou sofrendo à toa, porque eu sei que a glória virá. Eu vou estar aqui, firme na presença, porque eu sei que meu Redentor vive. Então Jesus se ofereceu, disse: eis-me aqui. E não fugiu da sua missão. Ele disse: para isso eu vim para esta hora. Ele disse: Pai, eu estou sentindo as dores, eu estou sentindo a aflição, eu estou sentindo a angústia, a agonia de ter que passar por essa situação. É aquela coisa, eu estou sentindo, isso é real. Mas eu vim para esta hora. Para isso eu vim. Para essa hora eu vim. E eu sei qual é a consequência. É salvar o meu irmão. Aleluia. É salvar o meu irmão. E essa deve ser, a nossa vida deve estar pautada nisso. Eu fico imaginando assim, a gente encontra muitas situações, né, de pessoas que nos ofendem tanto. Aí você diz: pô, mas eu conheço Jesus. Jesus está comigo. Eu tenho que investir nessa vida. Essa pessoa que me faz tanto mal. Eu tenho que salvar essa alma. Eu tenho que salvá-lo. Uma mulher que dá muito trabalho ao marido, né? Aí ele diz assim: não, mas eu tenho que salvá-la. Eu sou filho de Deus, eu tenho que salvá-la e ser paciente. Uma mulher que tem um marido terrível, né? Sofre humilhações, desprezo, incompreensões, enfim. Ela diz: mas eu sou filho de Deus, eu preciso salvá-la. Você pode até nunca ver ele salvo, mas você cumpriu a sua missão. Você entregou a sua vida para salvar o seu irmão. Foi o que Jesus fez. Ele deu a sua vida para salvar, para nos salvar, salvar o seu irmão. Quem é irmão de Jesus aí? Eu pensei que o irmão não estava entendendo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O que nós tememos é que, como diz aqui o versículo 3, o que eu temo é que assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou a erva, assim também os vossos sentidos sejam corrompidos por uma mensagem diferente. E é isso que Deus tem colocado no nosso coração para falar para a igreja. Cuidado com o evangelho do oba-oba, com o evangelho do receba, com o evangelho de estar vindo aí, mas não com o evangelho de dizer assim: ele está dentro de você e você manifeste ele na sua vida. Não é evangelho de mãos estendidas, mas um evangelho de coração aberto para liberar, para dar, para estar disposto a morrer, para salvar o seu irmão. Esse é o evangelho do reino. Jesus disse: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida pelos seus irmãos. Aí meu amor é só assim: me dê, Pai, me dê, Pai, me dê, Pai, me dê, Pai, me dê, Pai. Meu amor é por mim mesmo. Eu sou um narcisista, você sabe o que é isso, né? Narcisista é a pessoa que ama tanto a ele que o camarada certo dia chegou e viu no espelho, viu na água lá, ele se viu o seu rosto. E quando viu ele, se apaixonou por ele mesmo. E aí criou a ideia do amar-se a si mesmo. Ele ama-se, eu estou apaixonado por mim, eu me amo, eu me amo, eu me amo, né? Assim. Então eu me amo tanto que eu não tenho espaço para ver o outro. Eu não quero morrer por ninguém não, só quero salvar a mim mesmo. E afinal de contas, quando nos reunimos no culto, né? Nós queremos o quê? Que Deus fale comigo. Eu só quero salvar a mim mesmo. Aleluia.
Se eu sair daqui abençoado, então glória a Deus, não quer nem saber do resto. Quer saber do resto. Se o meu sentimento fosse o que? Senhor, abençoa a tua filha, abençoa o teu filho, abençoa a tua serva, abençoa, entende? O interesse de morrer pelo seu irmão. Estou falando irmão no sentido genérico, né? Foi o que Jesus fez. Então a ceia é um momento em que nós refletimos que um dia alguém morreu para salvar o seu irmão. E essa é a nossa missão, é estar disposto a morrer para salvar o nosso irmão. Isso é muito sério, isso é muito importante. Agora, se nós só estamos preocupados em nós mesmos, nós somos narcisistas, então isso, o reino de Deus não vai ser manifestado através de nós. Jamais será manifestado através de nós. Mas nessa noite o Senhor nos convida a cear com Ele. Aleluia. O Senhor nos convida a reunir com Ele. Nos convida a sentar à sua mesa. Não para nos ensinar a comer, mas para ter comunhão com Ele. Aleluia. Para manifestar com Ele, para perceber a manifestação do seu amor. Onde aquele que o trairia, Ele chamou de amigo. Aleluia. Amigo. O que tem para fazer, faça depressa. Que o Senhor Jesus abençoe e ministre o seu coração nesta noite. Que a serpente com a sua astúcia não venha nos enganar. Com evangelhos diferentes possamos compreender a profundidade, a verdade que há em Cristo Jesus. E viver a vida simples do evangelho. Não que eu seja perfeito, mas o Senhor me chamou exatamente para isso. Um ser imperfeito para revelar a sua perfeição. Aleluia. Um ser imperfeito para revelar a sua glória. Um ser imperfeito para revelar o seu amor. Um ser imperfeito para estar disposto a morrer para salvar o nosso irmão. Glória a Deus. Deus abençoe. Quem entendeu a palavra, dá glória a Deus aí. Aleluia.